estou aqui representando a minha equipe 2, né? Daniele Nayara, Adaildo Soares e Lauro Márcio. O nosso tema, como o professor já falou, é sobre uma atividade de extensão, né, que representa o estágio supervisionado. O nosso tema é pandemia em casa. Como administrar melhor o seu tempo, né? Então, esse tema aí, ele vem buscar estratégias, formas, né, dicas de como administrar o nosso tempo dentro dessa pandemia, né, desse período tão crítico, esse período tão catastrófico em que estamos vivendo, né, e voltado também, ao mesmo tempo, para as pessoas que estão em casa, né, que ficam cotidianamente em casa, que não têm vínculo empregatício. Nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Estamos atravessando um momento incerto, com muitas incertezas, com muitas dúvidas, e que precisamos evitar aglomerações, multidões, precisamos evitar o contato, né, com o ser humano. Para quê? Para garantir esse isolamento social, né, e ao mesmo tempo tentar controlar essa pandemia. O isolamento social, ele nos traz saudades, e nos reforça a importância da companhia, a importância do carinho, do amor e da demonstração de afeto, onde nós devemos o quê? Nós buscamos, de diversas formas, diminuir essa distância, né, e mostrar os sentimentos nesse momento de quarentena. Ou seja, essa quarentena, ela veio de certa forma, tudo tem suas vantagens e suas desvantagens, né? Uma das vantagens é transformar, é unir, aproximar a família, em muitos casos, né? Cada dia que passamos dentro de casa, nós sentimos mais falta de nossa família, dos nossos amigos, das pessoas que amamos. E isso, essa falta, essa ausência, essa distância, né, não impede não impede que nos tornemos próximos, né? Mesmo através de uma tela de celular, como nos encontramos nesse momento agora, nós nos sentimos próximos uns dos outros, né? Mesmo através dessa tela de celular, através de uma tela de computador, entendeu? Pois essa distância, a distância dos corpos não significa, né, dizer que nós estamos distantes espiritualmente e de sentimento, né? Então, agora, mais do que nunca, é a hora de quê? De demonstrar todo esse amor que sentimos nesse momento atual em que nós estamos passando, né? Onde essa exaustão emocional, ela toma conta de nossas mentes. O nosso tema pandemia em casa, né, ele foi abordado com o propósito de quê? O propósito de fornecer dicas interessantes relacionadas à saúde e ao bem-estar, né, tanto físico quanto mental, a fim de que as pessoas elas consigam administrar melhor o seu tempo em casa, né? Visto que se trata de algo impactante, que é essa pandemia, principalmente no cotidiano daquelas pessoas que não têm nenhum vínculo empregatício. Com base nesse cenário em que estamos vivenciando, né, onde várias vidas estão sendo ceifadas a cada dia, várias pessoas estão perdendo parentes, amigos, familiares, pessoas que amam, né, ocasionando muita dor e muito sofrimento às pessoas. Então, esse momento é de grande relevância a busca mais agradável, a busca mais saudável e dinâmica da rotina diária dessas pessoas. Evitando o quê? Evitando crises de ansiedade, ociosidade, depressão. O saber administrar, ele resulta na melhoria da qualidade de vida, né? E até mesmo na realização das tarefas diárias de forma otimizada. É importante ressaltar também, dentro desse tema, pandemia em casa, que gerenciar adequadamente esse tempo é necessário que haja uma prévia análise das prioridades, né, para que seja elaborado o que será realizado a cada dia, o que será realizado a cada momento, tendo em vista o que? Estabelecer, manter e melhorar a sua qualidade de vida.
Professor, aí o senhor pode passar o slide. O objetivo desse nosso trabalho, né? O objetivo foi o quê? Buscar alternativas, estratégias e soluções agradáveis às pessoas sem vínculo empregatício, né? De como elas administrarem melhor o seu tempo em casa, bem como fornecer as dicas para facilitar a realização das suas tarefas diárias, né? Visto que esse trabalho, né, ele está voltado exatamente para essas pessoas que passam o tempo em casa diariamente, ou seja, eles não têm nenhum vínculo empregatício. Pode passar. Na nossa justificativa, o que nos levou, né? O que nos levou a escolher esse tema desse trabalho, né? De acordo com o cenário, né? Podemos dizer assim, catastrófico em que estamos vivenciando, surge aí o quê? A necessidade de saber administrar melhor o seu tempo no período de pandemia, onde muitas pessoas elas se sentem isoladas, sozinhas, esquecidas, e onde pode ocasionar muitos sentimentos como crise de ansiedade, depressão e torná-las ociosas. Então, pensando nisso, nós o quê? Resolvemos oferecer dicas interessantes, né, para driblar esse maléfico vírus e, acima de tudo, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Pode passar. A nossa metodologia, como foi realizado, né? De que forma, forma foi utilizada, foi realizada. Então, nosso projeto de extensão, ele foi desenvolvido digitalmente, né? Onde criamos uma conta no Instagram, que essa conta é de acesso ao público, né? Onde serão disponibilizadas várias dicas importantes, agradáveis e saudáveis de como administrar esse tempo. E essa conta, ela era o quê? Alimentada diariamente, né? Onde o seguidor, ele podia estar acompanhando todas as informações disponíveis. Então, a partir do momento que se teve essa ideia com esse tema, pandemia em casa, então foi estudado tudo que seria possível para estar facilitando a vida dessas pessoas, né? Então, nós fomos o quê? Fomos alimentando a conta diariamente, de forma a contribuir com o cotidiano das demais. Pode passar. A meta aí, qual era a meta? O que a gente almeja alcançar com esse trabalho, né? Alcançar com essa conta criada. Então, atingir o quê? Um grande número de seguidores, né? Onde nós conseguimos vários seguidores no decorrer desses dias, de preferência pessoas que se encaixavam, né, no nosso perfil solicitado, de forma a proporcionar momentos agradáveis que inspirem saúde e bem-estar. Que o nosso público-alvo aí, né, como está na tela, foi o quê? Nosso trabalho foi direcionado, como eu já havia dito antes, às pessoas que estavam na pandemia em casa, as pessoas que não têm nenhum vínculo empregatício. Pode passar. Então, dando início, como já foi feito toda essa parte introdutória, falando um pouquinho sobre a pandemia em casa, nós vamos adentrar agora as nossas publicações que foram realizadas no Instagram. Então, depois de toda aquela publicação Pandemia em Casa, né, do tema, nós entramos com essa primeira publicação que diz o seguinte: como administrar melhor o seu tempo, né? Como administrar melhor o seu tempo na pandemia. Saber a melhor forma de conciliar o quê? As obrigações e o tempo. Então, é importante que as pessoas que estão em casa, elas possam ter essa organização em conciliar, né, as obrigações e o tempo. Então, elas vão o quê? Elas vão listar as suas prioridades, né? E vai haver uma conciliação entre essas prioridades, as atividades a serem realizadas e o tempo, a cada momento. Pode passar, professor.
Na nossa segunda postagem, nós temos aí, era a dica de hoje, né? Então, a primeira dica foi o quê? Comece seu dia com as atividades que julgar mais importantes. Julgar prioridade, né, e estabelecer tempo, são dicas que podem soar como clichês, né, para a maioria das pessoas, mas que essas dicas, elas, quando são usadas diariamente, elas proporcionam o quê? Organização e maior rendimento na realização de qualquer tarefa. Entendeu? Então, a dica é a seguinte: ao começar o seu dia, você faça uma lista do que você julga importante, do que você prioriza. E aí, depois disso, você vai começar a trabalhar em cima dessas prioridades. Pode passar, professor. Na segunda dica, nós temos aí: estabeleça o tempo necessário para cada atividade. O que nós fizemos? Nós listamos as prioridades, o que julgamos necessário, o que julgamos importante, né? Então, depois nós estamos aí com uma programação, né? A não se perder no que já foi feito, o que já tem para fazer. Então, a partir do momento que você está em casa, você vai fazer a sua lista do que tem que ser feito a cada momento, então você vai começar o quê? A organizar o seu tempo de acordo com a sua necessidade e de acordo com cada atividade a ser realizada. Pode passar. Essa dica aí que nós colocamos é uma dica de sexta-feira, né? Então, colocamos sextou. Coloque uma live e divirta-se em família. Por conta da pandemia, né, as aglomerações elas foram evitadas, as casas de shows elas foram fechadas para o público, mas nós temos o quê? A disponibilidade das plataformas digitais, né? Onde o que nós vemos hoje em dia aí, nós podemos ter esse momento de lazer dentro da própria casa, por quê? Porque as plataformas digitais, elas disponibilizam isso, onde os artistas, eles nos proporcionam momentos de quê? De lazer e curtição, né? Sem precisar sair de casa. Essa aí foi uma dica de sexta-feira. Logo em seguida, pode passar, professor. Nós temos uma dica aí de final de semana, né? Fim de semana, faça uma videochamada com as pessoas que amam, né? Então, você passa a rotina de segunda a sexta, naquele movimento todo, faz no seu laboro, muitas vezes as pessoas que trabalham dentro de casa, passam o dia fora, chegam em casa, quando chega o final de semana, então tá todo mundo ali junto, ou então quem vive sozinho, que não tem muitas pessoas em casa, acabam se sentindo sozinhos. Né? Então, está a dica aí, como alternativa para o fim de semana, né? Nós temos a proposta de quê? De fazer ligações de videochamada com amigos, com familiares, matando a saudade, né? Mesmo com a distância, né? Devido ao isolamento social. Que com a realização dessas videochamadas, a companhia ela pode vir de qualquer lugar, né? Mesmo sem precisar sair de casa. Pode passar, professor. Essa dica aí é uma dica de segunda-feira, né? Ela diz o seguinte: uma nova semana se inicia, busque novas metas, novas atividades. Sair um pouco da rotina faz bem, sorria e agradeça a Deus por mais um dia de vida e que Ele nos abençoe nesta nova semana, né? Então, nós temos aí uma nova semana com novas metas e novas chances. Uma nova semana significa novos dias, novos momentos, que são novas oportunidades de quê? De se reinventar, de melhorar, de realizar o que não foi possível na semana anterior, né? Nós também devemos ter em mente não só isso, mas também nos alimentarmos bem, praticar atividade física, aquela atividade que você já havia planejado, mas que não foi possível realizar na semana anterior e agradecer a Deus, né, pois por mais uma oportunidade de ser melhor do que ontem, né? Nós temos que ter em mente isso, de procurarmos sempre ser melhor do que fomos no dia anterior. Pode passar, professor. Nós temos essa dica aí a seguir, né? Que ela representa compartilhar com os amigos as vivências, as angústias e as alegrias, mesmo que seja virtualmente. É algo de grande relevância. Então, aí destaca a importância de estarmos, né,
estarmos em momento para desabafar, entendeu? Com um amigo, com um familiar. Então, compartilhar esse sentimento, bem como praticar empatia. Por quê? Porque nesse momento de pandemia, né, nos leva a grandiosas reflexões, né, nos leva a pensar na vida, a pensar na família, a pensar no próximo, a pensar em alguém que está precisando de uma palavra, de um apoio. Então, esse momento aí, ele nos proporciona a oportunidade de refletir sobre a vida. Pode passar, professor. Lá atrás, nós falamos, né, com relação a priorizar as atividades, né? Então, aí diz o seguinte: ao priorizar as suas atividades, comece por aquelas que você mais gosta de desempenhar, né? Ao longo da semana, nós dividimos nosso tempo para as nossas atividades do lar, o lazer, o prazer e a oração, né? Aí ele diz o seguinte: que tal a gente começar com algo que a gente gosta, né? Porque quando a gente faz aquilo que a gente gosta, não é considerado um trabalho, né? Mas sim uma diversão, da qual a gente tem vários lucros de várias formas, né? Então é muito bom quando a gente começa a fazer, quando a gente faz o que gosta. Quando você faz o que gosta, você geralmente, né? Você faz bem feito e faz com prazer. Na dica seguinte, nós temos aí a nossa imagem, a representação de um isolamento social, né? Pode passar, professor. A representação de um isolamento social, né? Como nos sentimos no nosso cotidiano dentro desse isolamento social, né? Que nos impede de muitas coisas que costumávamos fazer e que hoje estamos impossibilitados. Então, a pandemia, ela é uma traumática e ameaçadora experiência, né, onde nos faz sentir isolados, entediados, deprimidos, preocupados e desesperançosos, né? Algumas dicas dentro desse tema aí, desse contexto, nós podemos aí estar enumerando, né, algumas dicas a serem realizadas dentro do cotidiano para que melhore essa vivência dessas pessoas que se englobam nesse quadro, né? Então, como primeira dica, nós temos aí no slide a seguir, que diz o seguinte: equilibre seus sentimentos, né? A mistura de sentimentos, ela requer um equilíbrio para que não ocasione um problema maior, né? Isso não implica dizer que nós não podemos nos sentir oprimidos, ansiosos, desanimados, né? Ou até com medo. O controle, ele vem a fim de nos sentir melhor. Então, a gente deve o quê? Buscar apoio emocional e ajuda de especialistas para melhorar o equilíbrio dos nossos sentimentos. Essa é uma das dicas que são numeradas aí de acordo com o nosso isolamento social, né? Para que melhore e facilite a vida das pessoas. Como segunda dica, no slide seguinte, nós temos o quê? Programe-se, né? Ao programar as atividades diárias de acordo com as prioridades, como já foi dito, né? Você manterá a mente ocupada, de forma que o quê? Não vai haver tempo para quê? Para pensamentos ruins, para preocupação, para sensação de inutilidade. Por quê? Porque muitas vezes, quando você está parado, muitas pessoas, elas começam a pensar besteira, né? Ficar pensando, imaginando coisas. E tem gente que tem uma imaginação, assim, muito fértil, né? Então, quando você organiza isso, conforme realizadas essas atividades de acordo com as prioridades, né, você vai se sentindo o quê? Você vai se sentindo útil, você vai se sentindo satisfeito e realizado. Na nossa dica a seguir, a terceira dica, exercite-se, né? Você não precisa, aí diz o seguinte, que você não precisa frequentar uma academia para realizar suas atividades físicas, né? No período agora da pandemia. Você pode utilizar as plataformas digitais, né? Que lá você tem, lá elas disponibilizam vários vídeos interessantes e fáceis de realizar. Por quê? Porque a prática de exercícios, ela estimula, né,
os músculos e o bem-estar psicológico. Então, nesse período de pandemia, é interessante que estejamos todos muito bem da mente e bem fisicamente. No slide a seguir, né, na nossa quarta dica, ela fala sobre a alimentação, né? Coma e beba de forma saudável. Como nós sabemos, nesse momento é momento de estresse, é momento de ansiedade. Isso proporciona, assim, de certa forma, uma má alimentação, né? Com comidas pesadas, com muitas bebidas, né? Então, a gente deve o quê? Procurar conciliar as atividades físicas com uma alimentação saudável, né? Uma boa alimentação, ela favorece o bom funcionamento do corpo e, consequentemente, o aumento da imunidade, né? E é isso que nós estamos precisando nesse momento, o aumento dessa imunidade, né? Que com a imunidade boa, com o aumento da sua imunidade, você estará, né? Apto, capaz, né? De driblar esse vírus, né? Que vai depender muito da imunidade da pessoa. Então, é hora, né, nesse momento aqui de falar em comida boa, coma bem, coma de forma saudável, quem sabe se não é hora de buscar aquelas receitazinhas lá no fundo do baú, né, onde possui receitas de comidas caseiras, comidas saudáveis, de fácil digestão, né, e que não prejudique tanto a saúde da nossa população, né, das pessoas. No vídeo, no slide a seguir, né, como quinta dica, nós temos aí, dê apoio a alguém que está precisando, né? Nós devemos também aproveitar esse momento para dar apoio, uma energia positiva, passar segurança a alguém que está precisando, né? Então, vai chegar o momento de que você está com alguém precisa. Então, torne esse momento mais próximo, né, através de uma chamada de vídeo. Faça uma chamada de vídeo com alguém que esteja precisando, entendeu? Onde a empatia, ela tornou-se um exercício muito relevante neste momento pandêmico, né? E que muitas vezes essa palavra de apoio, essa palavra amiga, ela é recíproca, né? Esse gesto de apoio vai ser recíproco. Tanto vai servir para a pessoa que você está apoiando, quanto para você também. Então, vai haver aí uma reciprocidade. Então, é também de grande relevância nesse período em que estamos vivenciando. Na dica a seguir aí, que é a sexta dica, nós temos, siga as regras impostas, né? Os protocolos, eles foram impostos, né, pelo Ministério da Saúde, na qual toda a população deveria seguir, né, deveria seguir, mas o que acontece é que muitas pessoas não seguem, né, a maioria das pessoas, elas não levam a sério as restrições com relação ao isolamento social, né, e é o que ocasiona o que está acontecendo hoje. Muitos contágios, muitas transmissões, muitas pessoas doentes, umas pessoas com grau mais leve, outras com grau moderado, outras com grau mais grave, e outras pessoas que estão morrendo. Quantas pessoas não já perderam entes queridos, né? Estão aí à beira da morte, outras estão hospitalizadas, outras estão isoladas, sem nenhum contato com a família, sem nenhum contato com um amigo, com um irmão, uma pessoa que gosta, né? Então, é interessante que possamos estar cientes desse isolamento social para que venha a modificar a vida dessas pessoas, né? Então, aproveitamos o momento aqui agora também e pedimos a Deus, né, por todas essas pessoas que se encontram nesse período, esse momento difícil com suas famílias, com seus familiares, com seus entes queridos, nesse momento crítico em que passam por essa doença, né? Que eles possam se recuperar, que a saúde venha a restabelecer da melhor forma possível. No slide a seguir, nós vamos falar um pouco sobre o tema, né? O tema pandemia em casa. Então, aí foi uma publicação feita, né? Onde nós tentamos buscar restaurar tudo o que foi dito anteriormente. Alguns cuidados, eles devem ser tomados, né? Como ficar em casa, cumprir o isolamento social, né? Então, é o seguinte, ficar em casa
evitar multidões, evitar aglomerações, cumprir isolamento social, obedecer às restrições impostas, são cuidados, são precauções que auxiliam na prevenção do vírus, né? Visto que se trata de algo, né, de um mal em que toda a população, ela se torna vulnerável. É uma vulnerabilidade bem grande, entendeu? Então, as pessoas elas têm que ter em mente o seguinte: você tem que manter esse isolamento social, tem que haver essa obediência, tem que haver essa consciência, pensando não só em você, mas pensando também no próximo. Cada indivíduo, eles têm uma visão, né, uma análise própria com relação a esse cenário atual, né? Porém, ele pode ser visto como uma oportunidade também de tempo livre, né? Você pensa assim, você não tem que ter em mente só, eu estou em casa, eu estou sem fazer nada, eu estou sem... Não, pense no momento o seguinte, que é uma oportunidade de tempo livre, que você pode aproveitar para fazer algo que não teve o tempo, que não alguma atividade que você não conseguiu fazer, que não teve o tempo suficiente em outros momentos, mas que agora você pode estar planejando a execução dessa atividade. Então, nós devemos também pensar pelo lado bom. No slide a seguir, nós temos aí outra publicação num dia de sexta-feira, né? Só que nós estamos aqui, a nossa ideia aqui foi diferente, né? Interceder e agradecer. Independentemente da sua crença ou da sua religião, agradecer e interceder pelo próprio bem e das pessoas ao seu redor, né? É o que diz aí na publicação. Então, essa publicação, ela foi feita numa sexta-feira, né? Onde as pessoas já deviam estar pensando num happy hour, né? Sextou é dia de happy hour, né? Então, foi sugerido o seguinte, que tal mudar seus planos, né? Vamos voltar nossos pensamentos para Deus. Vamos curvar nossos joelhos diante do Pai. O momento que estamos vivenciando, ele requer fé, requer oração, esperança, proteção, intercessão de Deus em nossas vidas. Busquemos a palavra de Deus para nossas famílias, nossos amigos, nossos irmãos, nossos entes queridos, né? Que se encontram enfermos, como eu já havia falado anteriormente, necessitando de cuidados, necessitando de assistência médica, necessitando de uma palavra de apoio, uma palavra de esperança, de conforto, que levante a autoestima dessas pessoas, né? E que elas se tornem perseverantes na luta para alcançar os seus objetivos e que a sua saúde seja restabelecida. Então, essa sexta-feira aí, nós aproveitamos para publicar algo diferente, né? Invocarmos essas pessoas à oração, invocarmos essas pessoas à palavra de Deus, a voltar para a família, voltar para o irmão, voltar para o amigo. Na publicação a seguir, foi uma publicação feita num domingo, né, em que nós mostramos aí através da imagem uma família sentada, né, assistindo, vendo um filme, né, e com até o seu gatinho também tá aí no sofá. Não sei se dá para vocês notarem. Então, aproveitar o fim de semana com aquele filme ou série que deve estar ansioso para ver, né? Que tal aproveitar o domingo assistindo um filme, uma série na TV? Pode fazer, no caso de você reunir a sua família, você pode fazer o quê? Você pode fazer um lanchinho, você pode fazer uma pipoca, você pode preparar os quitutes, né, para esse momento, para vivenciar esse momento, que é um momento de grande importância, principalmente no período que estamos vivendo hoje. Na publicação a seguir, né, nós temos aí uma publicação de segunda-feira, né, foi a nossa última publicação no Instagram, né, que ela diz o seguinte: o relaxamento por meio de yoga, meditação ou pilates trabalha de modo a alinhar o corpo e a mente. Por quê? O início da semana, ela nos proporciona novas chances e a realização de novos momentos. Mas nós temos o quê? Que procurar equilibrar e relaxar.
Não se pode cobrar muito, não nos cobremos muito de nós mesmos, entendeu? Nós devemos o quê? Nós devemos praticar uma atividade, nós devemos praticar yoga, meditação, exercício de relaxamento, para quê? Para iniciar a semana, né? Centrado, com foco e com perseverança, de dias milhões. Essa daí foi a nossa última publicação, né, no Instagram. Como eu já havia dito inicialmente, estou representando a equipe 2, eu, Francisca Edileus, Aniele Nayara, Adaildo Soares e Lauro Márcio, né? Gostaria agora de finalizar a minha apresentação, que eu acho que já tem muita gente aí cansada, não sei, mas eu gostaria de agradecer a presença de todos que estiveram comigo até o momento. Gostaria de dizer que o trabalho foi realizado de tal forma a contribuir, de alguma forma, com a vida dessas pessoas, não só das pessoas que se encaixam no nosso público solicitado, público-alvo, que são as pessoas que não possuem nenhum vínculo empregatício, mas também que possa contribuir com melhoria na vida das pessoas que estão aqui presentes, nos assistindo nesse momento. Gostaria só de agradecer a vocês, né? E sem vocês também seria difícil a nossa apresentação, que é uma coisa que vai estar, eu estou sendo, aliás, nós estamos sendo avaliados há alguns dias, e hoje não vai ser diferente, então a participação de vocês também contribui para essa avaliação. Boa noite. É com você, prof. Muito bom, Edileuza, muito bom. Assim, pessoal, deixa eu aparecer minha cara aqui. Nesse momento, pessoal, apesar de todas as dificuldades, eu gostaria de agradecer principalmente a todos da equipe, né, de uma maneira geral, mas principalmente a Edileuza. É uma pessoa muito dedicada, pessoal. Vocês não sabem o que essa mulher é dedicada. E ela é toda assim, agoniada. E eu gosto disso, eu gosto dessa agilidade, porque assim contrasta assim, comigo, particularmente, que já sou mais, assim, uma pressão mais baixa, sou mais tranquilo. É porque eu tenho que estar dando uma aceleradazinha, né, professor? Oi. Eu tenho que estar dando uma aceleradazinha assim no senhor de vez em quando, né? Não, mas é bom isso, pessoal. E agradeço ao pessoal, aos colegas que participaram, aos colegas dos outros cursos, aos familiares dos alunos, dos colegas, e as outras pessoas que, de uma certa forma, entenderam essa nossa sistemática, que para nós concluirmos o nosso curso, né, só explicando para o pessoal de fora, esse faz parte do nosso estágio supervisionado. Em tempos normais, ele seria feito ou numa empresa, ou numa instituição pública, né, com um supervisor. Eu estou fazendo, às vezes, de supervisor à distância, né, como sempre, e vocês são, entre aspas, são os colaboradores do processo como um todo, né? E sem vocês, sem a participação de vocês também, seria inviável a consecução desse processo, desse planejamento, pessoal. E agradecer demais a paciência de todos, né? E o curso continua, né? Quem conseguiu se inscrever no CIGA, né, vai ter os próximos passos, né? Essa foi só a primeira etapa, né? Vai seguir durante os dias, né? Ao final desse curso, vocês vão ter vários materiais, várias oportunidades de capacitação, de outros temas na área da administração. Quem não conhece ou quem já fez algum curso técnico já se prepara, já é uma forma de se ambientar com os temas da administração. É importante essa interação, e vocês vão perceber isso ao longo dos dias, né? Quem conseguiu se cadastrar no CGA, né? Foram ofertadas 1.000 vagas, né? E eu, particularmente, eu pensei que não iria suprir, né? Mas, pelo contrário, o sucesso foi tão grande, não só com o pessoal de Oeiras, mas daqui de Teresina,
pessoal de Picos, de Ushuaia, enfim, dos demais polos, né, da universidade, né, dos formandos, o engajamento foi tão grande que 1.000 vagas terminou antes do tempo, né? E uma pena quem não conseguir participar, né? Mas tudo bem, já ajuda de qualquer forma, né? E outra coisa que eu queria falar mais para vocês, sobre o tema, pessoal. Quando vocês falaram desse tema, administração do tempo na pandemia, eu fiquei, assim, particularmente bem curioso, porque o tempo, vocês sabem que o tempo é algo muito precioso, não tem como a gente mensurar o tempo, né? Como a gente vai dominar essa sistemática do tempo e controlar a ansiedade, controlar os nervos, né? Porque eu tiro por mim, pessoal, são muitas coisas, muitas novidades que a gente vem vivenciando, é muita correção de rota, você tem que procurar vários outros mecanismos para poder se sobressair nessa dificuldade que a pandemia nos impôs, né? E é um tema muito interessante, pessoal. Quem puder seguir essas dicas, assim, eu achei até a sequência das dicas, questão por dia, muito interessante, pessoal. Muito legal isso aí. Muito bacana. E a oportunidade de mostrar para outras pessoas como a administração enquanto ciência, ela serve não só na parte burocrática, na parte científica, mas também no dia a dia. A administração é como se fosse algo que faz parte do nosso dia a dia. A administração de tempo é como se fosse a administração do lar, a dona de casa faz a administração, o funcionário público faz a administração, o aluno faz a administração do seu tempo. E esse tema, especificamente, de administração do tempo na pandemia, foi show de bola. Mais uma vez, agradecer ao pessoal, né? E mais um agradecimento à Edileuza, porque ela está passando uma dificuldade, né? A questão da própria pandemia, né? A questão de doença. E se predispôs, né, com garra, com força de vontade, isso é importante, né, atitude, né. E finalizando aqui, pessoal, desejando uma boa noite para vocês, né, e vamos seguindo nossas atividades, né. Quem estiver participando das outras equipes, né, eu vou lançar o calendário, acho que eu já lancei, né. E vamos juntos. Pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Boa noite. Boa noite. Eliana falando aqui. Boa noite, professor. Sim. Carlos, né? Sim, sou. Professor Carlos. Sim. Professor, eu estou passando aqui para parabenizar a Francisca Edileuza, né? Sou irmã dela. Até eu assistindo aqui a apresentação dela, eu disse, essa aí é minha irmã, menina, aí não nega, não. Então, assim, eu quero parabenizar a Francisca Edileuza, né? E parabenizar toda a equipe, porque a gente sabe que esse trabalho é uma soma de todo um conjunto, né? Parabenizar ela em especial, porque ela é que está aí, né? Apresentando, né? Representando o grupo dela. E, por sinal, foi uma apresentação, assim, belíssima, né? Quando o senhor começou a elogiar ela aí, até eu falei, né? Ela é boa em tudo que ela faz, certo? Não só como acadêmica, como aluna, mas como profissional, como mãe, como irmã, como família, como um todo, certo? Viu? E aí a gente só tem a agradecer. O tema a equipe está de parabéns, né? Porque escolheram uma temática a ser trabalhada, principalmente nesse período que todos nós estamos vivenciando, que é um período de luta, né? Luta constante. Então, assim, a gente só tem a agradecer. Esse trabalho delas vieram muito a contribuir, que nela falou, não só com as pessoas que estão vivendo nesse contexto, né? Mas com todo mundo, porque é o mundo, é o Brasil, é o mundo, todos nós estamos vivendo por esse momento, que é um momento, assim, muito delicado, né? Onde a gente requer
um total apoio, principalmente esse apoio da família, certo? Então, assim, está de parabéns, certo? Parabéns também ao professor, e parabéns a todos os alunos, parabéns a Edileuza, parabéns a toda a equipe dela, e com certeza também tiveram um papel muito importante para contribuir no desenvolvimento desse trabalho, certo? Boa noite a todos, e sigam as regras, né? Esse trabalho veio muito a contribuir conosco, certo? Então, assim, a gente só tem a agradecer pela contribuição dela e de toda a equipe. Tchau, professor Carlos, boa noite. Boa noite. Percebi que a eloquência é de família, né? Professor do céu, professor, você tá vendo aí, né? Eita, menino, sei não. Boa noite, Eliana, boa noite. Mas Boa alguém noite. pessoal quer manifestar, quer dar algum depoimento, quer sentir alguma, passar alguma impressão sobre o tema? Se não, faça lá nos comentários lá no Instagram deles, está muito bom, viu? Podem seguir lá. Eu vou até, deixa eu abrir aqui, compartilhar aqui a tela, ver se vai dar certo aqui. Eu estou com a tela deles aqui aberta. Eu vou mostrar para quem não teve a oportunidade de ver, né? Deixa eu ver. Pronto. Ainda não teve a oportunidade de abrir, porque abre essa aqui que é a página deles aí, a pandemia em casa, né? E todos esses slides que foram passados aqui estão lá, estão aqui também, viu? Entendeu, pessoal? E finalizando aqui, quem não quiser mais se manifestar, só queria agradecer mais uma vez a todos a presença, né? E a paciência de todos, né? E vamos juntos, seguindo. Beleza? Beleza, professor. Passando aqui só para dar boa noite e agradecer a participação de todos aí também, né? Como um dos integrantes do grupo. E tanto aos demais quanto às pessoas que foram ligadas a mim aí, certo? Então, uma boa noite a todos e obrigado. Beleza, pessoal. Pois os outros colegas que assistiram já vão logo se animando também para fazer apresentações mais interessantes. A tendência é essa, é só melhorando. E tchau, tchau, boa noite e até as próximas. Boa noite.